Alguém aí assistiu ontem Fortaleza e Ponte Preta? Alguém aí? Vamos lá. O torcedor do Fortaleza, lógico que ele assistiu. Boa parte dessa galera assistiu. Uma outra parte tava assistindo Portugal e Croácia e em segunda tela era o jogo do Fortaleza contra a Ponte Preta. E tá tudo certo, irmão. É Copa do Mundo a cada 4 anos. Eu sei que o torcedor do Fortaleza, a massa, pelo menos em casa tava assistindo, né? Porque no Castelão, mais uma vez, um público vergonhoso ontem, abaixo dos 10 mil. Mas já é uma rotina, já é um costume, não é nenhuma novidade em relação a isso. Os públicos sempre muito baixos no Castelão ou no PV. E não é nenhuma crítica só pro torcedor do Fortaleza, é pro torcedor do Ceará também. Só que assim, o torcedor do Fortaleza, ele olha pro seu time que hoje é o segundo colocado da Série B, pô. E ontem tava colocando 8 mil no Castelão. Num jogo acessível para vencer mais uma, para encostar no G2, num jogo contra o time na zona do rebaixamento. O horário não era tão ruim, o dia não era tão ruim assim também. Quinta-feira, 9 horas da noite, não é o pior horário possível, não é o pior dia possível, tá? Então, deveria ter pelo menos 15, 20 mil ontem. Mas eu não vou colocar esse discurso do deveria lotar o Castelão ou algo do tipo assim, porque se não bota nem 10 mil, como é que eu vou exigir que lote e bote 60 mil no jogo? E até porque Copa do Mundo, irmão. Tira público de estádio, não tem muito pra onde correr. Tira a audiência de todos os canais que não fazem a cobertura completa da Copa do Mundo. Todos os canais naturalmente vai perder um pouco mais a audiência. É natural, gente. Pelo amor de Deus. O cara tá o dia... A criança de 12, 13 anos, o adolescente, o jovem adulto de 19, 20 anos. O dia todinho tá ligado na Cazé TV, vendo os jogos da Copa do Mundo. Tu acha que o cara vai lembrar? Eita, agora tem Ponte Preta e Fortaleza. Não vai. Quando eu falo cara, é o torcedor do esporte, do Vitória, o torcedor que tá um pouco mais... Vitória nem entra muito nesse balaio, né? Mas o torcedor, sei lá, do CRB. Tava tendo CRB Botafogo de São Paulo, 3 dias atrás. Tu acha que eu parei pra ver Botafogo? Eu nem lembrava que tinha acontecido esse jogo. Só no dia seguinte é que fui dar uma olhada na tabela. Eita, o CRB venceu por 1-0. Então, vale o mesmo. Tu acha que o torcedor do esporte parou pra acompanhar Fortaleza e Ponte Preta? Eu parei. Eu parei. Parei pra ver em segunda tela, lógico, que primeira tela era o jogo de Portugal e Croácia, é evidente. Bom, fato é, tirando todo esse ponto de vista aí da Copa do Mundo, que tirou o público dos jogos da Série B, que tirou o público não só dos estádios, mas da audiência de acompanhar um pouco mais a competição, e foi uma burrice dos próprios clubes, como eu já falei ontem, a Copa do Mundo acabou matando a Série B, mas os próprios clubes da Série B foram favoráveis a votar pela não paralisação dos jogos durante a Copa do Mundo. E aí é paciência, tá, meus amigos? Fato é, 2 minutos aqui resenhando com vocês. Vamos para a tabela de classificação. O Cuiabá ontem venceu do América Mineiro, que está rebaixado para a Série C. 6 pontos, já está a 10 do 16º. E olha que o 16º, 15º, 14º, 17º ainda nem jogaram nessa rodada. Se hipoteticamente o Londrina vencer nessa rodada, o Botafogo de São Paulo vencer nessa rodada, o Ceará vencer nessa rodada, cara, a distância pode subir para 13 pontos. Para mim, o América Mineiro está rebaixado. Outro time que caminha a passos muito largos para o rebaixamento é a Ponte Preta. Abraço aí para Lucão do Ponte, tamo junto, irmão. Ele até apareceu ontem aqui na live do pós-jogo. A Ponte perde mais uma agora pro Fortaleza por 2-0, só tem 8 pontos, tá a 8 do 16º, crise financeira absurda, 5 jogos seguidos só fazendo raiva pro seu torcedor, só apanhando e só trazendo decepção. A queda pra Série C aparentemente é só questão de tempo também, tá? Bom, agora vamos subir um pouco aqui a tabela. O Cuiabá venceu, chegou a 23 pontos do América Mineiro, que já tá rebaixado, e o Fortaleza deu a lógica, venceu contra a Ponte Preta, que para mim tá caminhando a passos largos pro rebaixamento. Venceu por 2-0 e chegou a 28 pontos conquistados, tá? Nesse momento, Fortaleza é o segundo colocado, com a mesma pontuação do líder, só que com um saldo de gols pior. E também com um jogo a mais, né? O Fortaleza é o único time aí do G10 pra cima, basicamente, que jogou. O Cuiabá começou a rodada abaixo do G10, tá bom deixar bem claro. Bom, o Fortaleza deve perder posições ainda. O Novo Horizontino joga contra o Atlético Goianiense. O Criciúma joga contra o Sport. Ainda temos aqui o Juventude Náutico. O Vila Nova enfrenta o São Bernardo. O Fortaleza ele deve perder ali pelo menos 1, 2, 3 posições. Mas ele vai ficar nesse G6 com o desenrolar da rodada, até porque teremos aqui um confronto direto, um Vila Nova e São Bernardo. A gente vai ter um Sport e Criciúma. Então, uma galera vai tropeçar. O Juventude joga fora de casa contra o Náutico. O Operário enfrenta o Atlético fora de casa. Então, uma galera ainda vai tropeçar. O Fortaleza deve terminar a rodada nesse G6. Bom, fato é,
Heitor, tu viu ontem uma evolução do Fortaleza no jogo contra a Ponte Preta? Não. Pegou um adversário que tá virtualmente rebaixado, que todo mundo ganha dentro e fora de casa. O Sport com o Márcio, o Goiano, venceu fora de casa da Ponte por 3-1, pô, de virada. Fora o vareio de bola e fora o olé. Então, não é parâmetro. Ah, venceu por 2-0, venceu com certa tranquilidade, naturalidade. Verdade. Mas eu não consigo observar uma evolução do Fortaleza no jogo de ontem. Para mim, o Fortaleza jogou o suficiente para vencer. Poderia ter até sofrido um empate. Quando o Fortaleza abre o placar com um gol de Miritello, ele tem que perder 2 gols feitos, né, para fazer um. Ele perdeu um gol no primeiro tempo, já tinha perdido no segundo tempo, para depois fazer. Perdeu 2 no primeiro tempo, na verdade, e na primeira que ele recebeu no segundo tempo, ele conseguiu matar e fazer o gol pro Fortaleza. Então, assim, ele perde 2, 3 gols feitos para fazer um, né? Muito limitado tecnicamente, muito fraco mesmo, mas sempre faz gol no Sport e vocês vão me sacanear aqui e tá tudo certo. Aí, cara, Miritello faz o gol lá no início do segundo tempo e 5 minutos depois, Diego Tavares perde um gol cara a cara. Então, assim, e a Ponte Preta no primeiro tempo, a primeira grande chance de gol foi com a Ponte Preta, não foi com o Fortaleza. Que saiu uma jogada da esquerda, a bola vem para dentro, Elvis rola na direita. E se eu não me engano foi Baianinho, que chegou dentro da grande área, conseguiu driblar Lucas Gasal. E cara a cara com o João Ricardo, ele chutou um traco de massa, um peteleco. A bola foi muito fraca. Se o chute fosse um pouco mais forte, poderia ser o primeiro gol da Ponte Preta na partida. João Ricardo fez algumas defesas meio esquisitas durante a partida, mas enfim, tudo certo. Então, assim, não acho que teve uma super evolução. Não acho que foi um jogo pra golear. Não acho que o Fortaleza merecia golear o jogo de ontem. Em relação às estatísticas, 3-1 em chances claras. Então, o que traduz o jogo, acho que o placar mais justo seria um 3-1, que não é uma goleada. Poderia até ter tomado empate, como eu já falei pra vocês. E aí, na reta final, Mailton consegue achar um chute muito forte de longe, que o goleiro falhou gravemente no lance, tá? O chute foi no meio da barra, não foi encobrindo o goleiro. O goleiro simplesmente não consegue chegar na bola, pô. Foi muito bizarro aquele gol. Parabéns para Mailton, óbvio, ele não tem nada a ver com isso, mas fica a crítica pro goleiro da Ponte, que conseguiu até fazer algumas boas defesas. Mas no chute de Mailton, que eu vou logo trazer aqui em tela para vocês, num passe de Luca Prioca, ele só rola aqui pro lado, né? Mailton chuta a bola no meio da barra e o goleiro aceita esse gol. Beira um frangaço esse gol, inclusive, mas tudo certo. Parabéns para Mailton e dê mérito aí pro goleiro da Ponte Preta também, é evidente. Então, assim, gente, não teve nenhuma grande evolução, porque tava pegando o segundo e o pior time do campeonato. Teve o gol perdido por Luca Prió, teve 2 gols feitos perdidos por Miritello. Pô, beleza, e teve os gols marcados. Poderia ser até mais do que 2 gols pro Fortaleza. Mas também poderia ter sofrido um pouco mais defensivamente se não fosse João Ricardo e se não fosse a ruindade dos jogadores da Ponte Preta. Então, não teve nenhuma super evolução. A vitória aconteceu ao natural, não fez mais do que sua obrigação. E esse é o resumo da partida, tá? No final das contas, 16-11 finalizações pro Fortaleza na partida, 5 a mais em relação à Ponte. Finalizações na barra, 6 pro Fortaleza, 4 o goleiro conseguiu fazer a defesa e as outras 2 entraram, tá? Contra 3 finalizações da Ponte Preta no jogo como um todo. Primeiro tempo um pouco mais equilibrado. Diria que o placar justo seria um empate mesmo, como aconteceu, mas 1-1 seria o mais justo ainda, porque a Ponte merecia ter feito um golzinho no primeiro tempo. Segundo tempo foi de mais dominância do Fortaleza e de mais eficiência nas chegadas, tá? E acabou vencendo o jogo, fazendo 2 gols e sacramentando aí a vaga nesse momento no G2, tá? Bom, vamos lá, primeiro gol da partida. A jogada começa a ser construída aqui com o Luiz Fernando, que acha prazo para Miritello. Miritello escora para ele fazendo pivô. A bola vem para a direita para o Wellington, que ele acha o passe aqui para Luiz Fernando no fundo, que cruza para trás aqui, ó, para Miritello fazer o gol de cabeça. Belíssima jogada, Luiz Fernando, Miritello, Luiz Fernando, Wellington, Luiz Fernando. Luiz Fernando ele participa em todas as etapas do gol, né? Desde o campo de defesa, lá no canto esquerdo do campo, até o campo de ataque para achar um cruzamento no lado direito e Miritello fazer o gol de cabeça. Quando você não tem meio atacante e o Fortaleza não tem, pelo menos assim, não que exerce a função, pode até jogar improvisado ali, mas que não tem aquele camisa 10, já que Pochettino saiu, tu vai ter que depender de muitas jogadas pelas laterais do campo, com o Wellington, com o Luiz Fernando, com a jogada dos volantes também, com o Rodrigo Santos, que conseguiu fazer um bom jogo ontem, inclusive, aparecendo no último terço de campo, achando passe, achando chute.
E é isso, cara. Não tem muito pra onde correr, não, tá? Tá indo agora no 4-3-3, já que Brito saiu, vai diminuir o número de jogadores na zaga, então você vai ter que jogar com 2 zagueiros ao natural. Mucuri, Gabriel Feitos nas alas, Pierre, Rodrigo Santos e Rodriguinho, o Wellington, Luiz Fernando e Miritello lá na frente, tá? Bom, é o famoso ditado, né? Não fez mais do que sua obrigação, venceu um jogo muito fácil, com naturalidade e tá no G2 nesse momento. É aqueles 3 pontos que tinha que carimbar de todo jeito. Nada muito além disso, não tem uma super evolução. Se fosse contra um adversário muito mais difícil, sei lá, um Novo Horizontino, um Vila Nova, e vencesse dessa forma, eu falaria até, ó, jogou muito bem, dentro de um contexto que o adversário era mais difícil do que a média do que vai enfrentar na Série B, e venceu com solidez. Criou muito mais do que o adversário, poderia fazer mais gols. Só que não foi o caso, né? Jogou contra um time virtualmente rebaixado em crise financeira. Então, era obrigação vencer por 2 gols de diferença ao natural. Então, é isso. Passou por média. Agora tem perspectiva. Não tem, não passa muita perspectiva pela bola jogada que vai ser campeão ou algo do tipo. Mas vai brigar o tempo todo para subir. Por quê? Porque tem um dos melhores elencos da competição. Para mim, o melhor elenco. E mesmo sem praticar um bom futebol, já joga o suficiente para vencer esses jogos aí contra times bem fracos na tabela, que é o caso da Ponte, tá? Bom, é isso, não tem muito mais o que eu enrolar não. Aquele abraço para todos vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente, tamo junto.